Olá, gente. Muito boa tarde. Meu nome é Carol Oliveira e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição aqui da Expert. No nosso painel de hoje, a gente está com uma das nossas parceiras, que é a Claritas Investimentos, uma casa multiproduto aqui do Brasil. E hoje, como parceiros aqui e como sócios da Claritas, eu gostaria de apresentar a Débora Mendelli, que é responsável pela área de RI da gestora, o Damon Carvalho, que é o gestor responsável pelos fundos macro, e o Helder Soares, que é o CIO da Claritas Investimentos. Gente, muito prazer estar aqui com vocês hoje no evento. E para a gente começar aqui o nosso painel, que vai falar sobre diversificação e consistência e a história da Claritas, eu queria pedir para você, Débora, contar um pouquinho a história da empresa, os números, a parceria com a Principal e que a gente pudesse apresentar a Claritas para quem está vendo o nosso painel hoje. Perfeito, Carol. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, mais uma Expert, sendo um pouquinho diferente, né? Mas é uma honra estar aqui novamente. Bom, contando um pouquinho a história da Claritas, a Claritas é uma das primeiras gestoras independentes do país. A gente começou em 99, então são mais de 22 anos de história. Acho que até mais importante do que o fato de ter sido pioneira está associado à longevidade da equipe. A gente tem uma equipe senior que atua junto há muito tempo, então desde antes de fundar a Claritas, algumas pessoas da nossa equipe de gestão já atuavam juntas no Banco Matrix, no caso do Helder Soares, que está aqui conosco, nosso CIO, o Eduardo Moraes, também, que é o gestor responsável pelos fundos de ações, o Ernesto Leme, que é o nosso CCO, o Carlos Ambrosio, que está no nosso conselho de administração. Desde os anos 90, eles já atuavam no Banco Matrix, o Helder era responsável pela estratégia de renda variável do banco, Eduardo sempre foi o braço direito dele lá. Então, um histórico muito longo, né, principalmente uma tradição muito grande na gestão de ativos, em especial long and short. Se a gente pegar o nosso fundo long and short, por exemplo, é o primeiro fundo long and short da indústria, com histórico desde 2002. Hoje, a gente está com 12 bi de patrimônio sob gestão. Esses recursos estão distribuídos em diversas áreas de atuação. A gente tem mais ou menos 35% disso na área macro, com fundos conservadores, moderados, agressivos, mandados de previdência também, que valem 23% mais ou menos desse total, 20% na área de ações, com fundos long only, long bias, long and short. A gente tem também uma área de investimentos alternativos, com 15% do patrimônio total. Até uma curiosidade, a Claritas foi a primeira gestora a lançar fundos de florestas, né, fundo florestal. A gente tem um produto de crédito privado também, high grade. E além disso, a gente tem uma área de alocação de ativos e uma área também de investimento no exterior, que vem justamente da parceria que a gente tem com a Principal. Falando um pouquinho de Principal, ela é uma gestora pioneira também lá fora, hoje tem mais de 990 bilhões de ativos sob gestão, a 27ª maior gestora de ativos do mundo, com presença em 25 países, então está em todos os continentes, exceto a África. A Principal é integrante do Fortune 500, listada na Nasdaq, então uma empresa realmente muito grande, antiquíssima, ela foi fundada em 1879, então mais de 140 anos de história, e eu acho que um ponto importante é que a gente conseguiu extrair o melhor desses dois mundos, aí pensando em asset independente e fazer parte de um grupo global, né, de um grupo tão grande. Porque a gente manteve o DNA de asset independente, então todas as nossas decisões aí associadas aos produtos, posições dos fundos, a gente tem total discricionariedade, mas a gente conta muito com as equipes da Principal lá fora para a visão de mercado internacional. Então, a gente vai falar bastante disso ao longo desse vídeo, o Helder e o Damon vão detalhar bastante como funciona o processo, mas a gente tem muito acesso às equipes lá fora, CIOs, economistas, participando de alguns comitês junto com pessoas da Principal, a gente tem que estar discutindo isso na área externa com eles, algumas áreas possuem uma integração formal com áreas da Principal lá fora, o caso da nossa área quantitativa. Então, para a gente acabou sendo muito relevante, além dos produtos internacionais também, que é da Principal, que a gente consegue distribuir aqui no Brasil para os nossos clientes, né? A gente vai também comentar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada, Débora.
E aí, Helder, uma pergunta para você. Enquanto CIO da gestora, o que você diria que é o maior diferencial no processo de investimento da Claritas? Eu diria assim que é a integração de diversas equipes de investimento, tá? Então a gente tem pessoas bastante seniors liderando e parte de várias equipes de investimento. Então só para citar algumas, o Damon tem mais de 20 anos de experiência no mercado, ele é o nosso portfólio manager e chefe da área macro. Na área de renda variável a gente tem o Eduardo Moraes, que também tem mais de 25 anos de experiência em mercado. Na área de crédito, nós temos uma área de crédito também que já tem mais de 10 anos de track record, e mais recentemente a gente montou uma área quantitativa, né? Então, a gente tem pessoas sêniores em todas essas posições, e meu trabalho principal é tentar tirar o máximo de sinergia de uma equipe para outra, né? Então, para dar alguns exemplos, esse ano, grande parte do risco alocado nos fundos macro, para a gente ver menos oportunidade em juros e menos clareza em câmbio, tem sido em renda variável, né? E, obviamente, apesar dele ter uma pessoa dedicada à renda variável na equipe dele, do Damon, ele, obviamente, vai se alavancar em toda a equipe de análise. A gente tem uma equipe aí de 7 pessoas na área de renda variável, ele vai se alavancar de todo esse conhecimento. E a recíproca também é verdadeira, né? Então, o ano passado, toda a visão da desaceleração global aí que o mundo passaria com o coronavírus, o Damon conseguiu antecipar bastante isso, serviu para posicionar de forma mais defensiva nossos fundos de renda variável. Os fundos quantitativos, a estratégia quantitativa, ela serve como um importante filtro para onde olhar nas oportunidades de renda variável, né? Então, tem um processo sistemático que vai procurar valor, momento nas ações brasileiras, e isso acaba sendo um filtro para o que os analistas de renda variável têm que olhar com mais atenção. E, finalmente, crédito se beneficia de tudo isso, né? De toda a maioria das empresas que emite bonds aí no Brasil também tem ações na Bolsa, então a gente acaba tendo uma dupla cobertura. Além disso, na Claritas, a gente tenta se alavancar muito em cima da Principal, né? Então, tem diversos comitês formais que a gente tenta extrair uma visão de buy side mesmo dos mercados globais, né? Diferente de você ler um research. Então, a nossa economista, a Marcela, ela participa de um comitê super pequeno, com pouquíssimos economistas da Principal, então ela tem, vamos dizer, em primeira mão o que eles estão discutindo lá, e a gente também tem muita interação com os outros gestores aí em diversos mercados. A gente tem abertura para ligar para o portfólio manager de Treasury para pegar opinião sobre o que acontece na Treasury, do que eles estão vendo, coisas que o mercado aqui brasileiro não vai ter o mesmo grau de profundidade, né? Então, eu diria que essa combinação de diversas equipes e uma alavancagem numa visão internacional muito fundamentada aí por uma das maiores gestoras do mundo, né? Muito bom. E aí, quando você fala até em sinergia entre as equipes, consolidação de visões, vocês têm, por acaso, algum produto específico que ele consolida, né, e expressa esse processo de investimento altamente integrado entre as equipes? E como é que funcionaria o processo, a gestão desse produto? Exato, né? Todos os produtos acabam se beneficiando dessa sinergia, né? Na hora que o portfólio manager de uma estratégia é exposto à visão dos outros portfólios managers, então todos os produtos se beneficiam, né? Mas tem um produto específico que eu diria que expressa ainda mais essa tentativa de sinergia, né? Então, a gente lançou, acho que tem uns 3 anos, um fundo que chama Claritas Total Return, né? A ideia desse fundo era lançar um produto de um pouco mais de risco. Então, basicamente, ele aloca o dobro do risco do nosso fundo de multimercado mais antigo, que era o Claritas Hedge, o dobro das posições. A gente também coloca todas as posições líquidas da estratégia de long and short, e, finalmente, a gente também aloca em base quantitativa, né? Então, essas 3 estratégias já são um pouco correlacionadas, e, além disso,
especialmente a estratégia quantitativa, tem uma correlação muito baixa com qualquer tipo de ativo. Então, ela agrega alfa sem agregar risco no fundo, né? Então, é um produto que tem ido muito bem, desde que a gente lançou, ele acumula mais de 200% do CDI, tem consistentemente ganho dinheiro, né? Então, até interessante que todo mundo que permaneceu no longo prazo nesse fundo tem ganho dinheiro, e ele, por essa cara de multi-estratégia, ele tem menos correlação com os demais multimercados de alta volatilidade. Então, é um produto que compõe muito bem o portfólio, um produto que a gente gosta bastante. Muito bom. Helder, e aí até para entender um pouquinho mais toda essa parceria com a Principal, queria entender quando que ela começou e de onde que surgiu o interesse da parte da Principal, na Claritas, na Principal, como é que começou esse casamento, há quanto tempo ele vem durando? Essa parceria aí já vai fazer quase 10 anos, né? Então, a gente fez a primeira associação com eles em 2012. O nosso intuito inicial, quando a gente fechou essa parceria, era basicamente alavancar nossa distribuição fora de Brasil, né? A gente tinha a aspiração de acessar clientes internacionais, isso tem acontecido, a gente ganhou alguns mandatos de institucionais internacionais de renda variável ao longo desses anos, mas algumas coisas que a gente não mirou acabou sendo até mais importante, né? Então, esse potencial da gente lançar fundos internacionais aqui no mercado brasileiro, né? De participar desse processo de diversificação de portfólio dos clientes brasileiros, isso a gente também tem sido pioneiro, né? Acho que a Débora vai detalhar um pouco mais as iniciativas que a gente tem tido aí com vocês nesse quesito. E também a parte super importante é essa formação de visão de mercado, né? Então, o mercado brasileiro, sem dúvida, é muito impactado pelo que acontece lá fora, então esse acesso a uma análise e uma visão de mercado diferenciada também é muito importante para a gente. E aqui uma pergunta para o Damon. Damon, até entender um pouquinho, antes da gente falar do que você está vendo de cenário, como são construídas as teses de investimento, entender, né, um pouquinho de você enquanto gestor da Claritas e quais foram os seus maiores aprendizados nos seus anos de gestão, que já são muitos aí na Claritas. Obrigado pela pergunta, Carol. Bom, eu acho que, primeiro, eu tenho que agradecer a XP por toda a parceria que a gente tem, a parceria que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, tão importante para os fundos macro e para a Claritas como um todo. Fico também feliz do Helder falar um pouco mais de 20 anos, eu tenho quase 26 anos de mercado já também, tocando fundos macro, e local e global, então já passei por muita coisa. Uma pergunta dessa não é tão fácil a gente falar nesse momento, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que o que a gente aprendeu ao longo de tantos anos de gestão, e lá se vão 9 anos dentro da Claritas, é a importância da gente revisitar os temas diariamente, os temas de investimento que a gente persegue para conseguir monetizar os portfólios da Claritas, né? De acordo cada um com a sua volatilidade e seus retornos esperados. Eu acho que a importância da gente analisar profundamente esse cenário macro internacional e local, ainda mais eu que sou uma área macro que não opero risco de crédito, apenas risco de mercado e risco de mercado global e local, né? A gente opera mercado de juros, moeda e bolsas no mercado local e no mercado internacional. Então, a gente sempre tenta, através de uma análise profunda do cenário cenário internacional e local, né, definir quais temas de investimentos a gente tende a perseguir. Então, a gente analisa diariamente esses cenários, né? E não basta escolher ainda qual a classe de ativos que vai representar os nossos temas de investimento. E sim, a gente tem que escolher qual é o ativo que é melhor dentro dessa classe de ativo para representar, qual o instrumento que a gente vai usar para ter mais vantagem para esse cenário proposto. Então, todo o pessoal da XP já conhece bastante tempo a nossa gestão, que é caracterizada, sim, por essa
revisitação diária nos temas de investimento, uma carteira bastante ativa, mas que a gente sempre tem na Claritas, isso é uma grande característica que eu tenho na gestão, é sempre ter hedge para as posições. Para o caso do meu cenário base, o cenário que a gente está perseguindo, com as principais posições, ele não ser atingido, a gente tem sempre proteções a esse cenário, para esse cenário alternativo, né? Que se porventura o nosso cenário base não for atingido, a gente consegue ter um resultado mais satisfatório, digamos. E um outro ponto muito importante que tem na nossa gestão é que, como a gente leva em consideração modelos de fundamento técnico e valuation, ou seja, a gente faz uma análise fundamental do cenário, faz uma análise técnica do cenário, ou seja, qual é o posicionamento dos principais players, qual é o posicionamento do mercado como um todo em todas as classes de ativos, e o valuation diariamente de todos os ativos que a gente tem na nossa carteira, no nosso portfólio. Não apenas os que a gente tem, mas também os que a gente está perseguindo, está olhando, dependendo do horizonte de investimento, mais médio prazo, mais curto prazo, mais longo prazo. Então, essa análise técnica, a gente dá peso muito grande para a análise técnica no mercado, porque o fundamento ele pode demorar para se materializar, e com a globalização e a liquidez dos mercados hoje em dia, os ativos, os fluxos financeiros, eles são muito importantes, né? E com essa liquidez aumenta muito a volatilidade dos ativos. Então, isso implica em que nossos fundos, quando a gente faz uma análise técnica profunda, faz uma análise fundamentalista profunda, e todos os dias a gente revisita esses temas de investimento, com as nossas proteções de portfólio, a gente acaba tendo um índice de Sharpe muito positivo no longo prazo. O índice Sharpe, que é aquele retorno excessivo, né, a taxa básica ajustado pela volatilidade de cada um dos ativos. Então, o nosso índice de Sharpe, que é esse retorno excessivo, ele é sempre muito positivo. Então, ele é muito interessante para conseguir alcançar e representa a nossa gestão, que é bastante equilibrada e consistente no médio e longo prazo. Eu posso citar exemplos dessas nossas proteções, dessa nossa busca por assimetrias de retorno e busca por hedges, por um portfólio mais balanceado e diversificado. Eu posso citar todas as últimas crises, né? A eleição do Trump, o Joesley Day, o próprio Covid ano passado, que a gente sempre teve proteções no nosso portfólio que funcionaram muito bem, e aí a gente já consegue passar muito bem por todas essas crises. A gente conseguiu passar muito bem por todas essas crises, né? Então, são alguns exemplos que a gente pode citar. E aí, aqui, Damon, qual seria a importância, né, da diversificação na carteira de vocês? Você citou aí, por exemplo, a construção de hedges, né, a construção de proteções para os fundos que vocês fazem a gestão, mas essas proteções, elas são encontradas somente lá fora? Vocês encontram localmente também? Como é que funciona um pouco a integração entre a alocação internacional e a alocação dos ativos locais nos fundos? Ótima pergunta, Carol. Depende muito do cenário que a gente está perseguindo e de qual classe de ativo a gente está privilegiando. Se a gente vai precisar de um portfólio mais balanceado ou um portfólio mais unidirecional, por uma convicção de cenário muito mais ampla. Mas mesmo quando a gente tem uma convicção muito ampla, a gente acaba sempre tendo umas proteções para caso o nosso cenário base não seja atingido. Então depende muito. A gente utiliza, com a globalização dos ativos financeiros, com a globalização das cadeias produtivas e das fontes de receitas, principalmente dos grandes conglomerados financeiros, fica cada vez mais evidente que o peso de uma análise de um cenário global macro e de um cenário regional, e aí dessa a vantagem da gente fazer parte da Principal Financial Group, que tem, como a Débora bem citou, escritório em todos os continentes. A Principal tem mais de 900 bilhões de dólares sobre gestão, tem gestores especialistas em todas as regiões ao redor do globo, para quase todas as classes de ativos. E como o Helder citou, a gente pode ligar e pode falar com a pessoa que faz a gestão de Treasury na Principal, que é uma vantagem comparativa para a gente na Claritas muito grande. Então, a vantagem de a gente conseguir falar com as pessoas, com os experts locais de cada uma das classes de ativo, nos dá uma vantagem comparativa competitiva em relação ao mercado como um todo, por saber detalhes ínfimos técnicos de fundamento e também de valuation dos ativos. Então, dessa forma, com essa globalização que a gente tem, com mais liquidez global, injetada aí por conta do Covid, principalmente, né, ano passado, com os bancos centrais cortando a taxa de juros, com uma expansão da base fiscal global também, ficou cada vez mais importante essa análise de cenário. Então, eu posso te citar como exemplo, e o Helder comentou, que ano passado, quando a gente começou a analisar um cenário onde
Nós não sabíamos a extensão do coronavírus como um todo em termos de impacto global, mas a gente tinha um sentimento de que o crescimento seria substancialmente menor. Então, a gente utilizou como proteção para as nossas posições otimistas no mercado local, no mercado de equities, a gente usou o mercado de juros, por exemplo. Então, a gente usou o mercado de juros americano, onde a gente ficou aplicado no juros americano no passado, de uma forma bastante importante, e pegamos todo esse corte das taxas básicas de juros nos Estados Unidos de uma maneira bastante importante, que deu um resultado muito importante para a gente no mercado internacional. No mercado local, a gente também começou a apostar através, como eu comentei antes, não basta a gente acertar a classe de ativos, a gente tem que acertar qual instrumento a gente vai utilizar. A gente utilizou como instrumento opções de juros aqui no mercado doméstico, apostando que o Banco Central poderia cortar os juros, onde a gente ganharia na volatilidade e também na extensão do ciclo muito mais do que o mercado pudesse precificar, e a gente foi muito beneficiado por isso. Então, foi uma posição numa classe de ativo que foi os juros. Também fizemos posições em mercados de moedas, ficando com um dólar forte contra moedas emergentes, como o dólar, como o real, como o peso mexicano, algumas apostas no iene japonês. A gente fez posições em duas classes de ativos, principalmente no mercado de juros local e internacional, e no mercado de moedas internacional, no mercado local, para proteger uma grande posição que a gente tinha, que era uma posição comprada na Bolsa Brasileira. A gente fez também uma posição vendida na Bolsa Americana, e também a gente tinha proteções no mercado doméstico também, com opções de venda, com derivativos que protegeram, são proteções, né, são seguros que a gente tinha, que protegeram de uma queda muito substancial na Bolsa Brasileira, como de fato aconteceu, que acabou se beneficiando, ou seja, uma carteira bem diversificada, com hedges perfeitos para o nosso cenário, que funcionaram muito bem e protegeram o prejuízo que a gente teve na nossa carteira de equities local, principalmente. Hoje em dia, Carol, a gente tem uma posição que representa mais ou menos 40% do nosso portfólio, são posições no mercado internacional. É claro que depende de qual tipo de fundo a gente está falando. Nos fundos de mais baixa vol e mais média vol, no nosso caso, tanto os fundos multimercados comuns como os fundos de previdência, de baixa e de média volatilidade, eles utilizam os instrumentos disponíveis na B3, aqui na Bolsa Brasileira. Então, a gente tem acesso ao mercado de juros americano, título de 10 anos, temos acesso às principais moedas globais desenvolvidas e emergentes, temos acesso à Bolsa do S&P, ao índice S&P, temos acesso agora a uma gama de ETFs que estão começando a pegar liquidez no mercado local. Então, a gente consegue replicar de uma forma mais importante as estratégias que a gente já vem implementando nos nossos fundos de mais média e alta volatilidade, que tem instrumentos, tem uma estrutura offshore que se beneficiam dessa diversificação. Mas a gente consegue replicar nos fundos locais as posições e os temas internacionais que a gente tem a perseguir. Então, atualmente, como eu falei, a gente tem mais ou menos 40% do nosso risco alocado no mercado externo, seja através de bolsas, tanto no S&P, seja através de crosses de moedas europeias, moedas australianas com New Zealand, moeda canadense. Temos também posições no mercado de juros internacional, nos fundos locais apenas, na Treasury de 10 anos, por ser um instrumento disponível, mas em fundos de mais alta volatilidade, por termos instrumentos mais diversificados, a gente tem alguns trades diferentes, como inclinação de juros americana, temos spread de taxas de juros na Europa, por exemplo, entre Alemanha e Itália. Temos alguns crosses de moedas asiáticas, moedas europeias, além de ter uma carteira bastante diversificada no book de equities. A gente não tem apenas S&P, a gente tem uma posição nas bolsas europeias, temos uma posição bastante diversificada, de acordo com o nosso sistema de investimento internacional, utilizando ETFs na Bolsa de Nova York, em posições em Europa, posições em China, posições nos Estados Unidos, que nos favorecem bastante nesse portfólio diversificado. Então, hoje em dia eu posso falar que a Claritas cada vez mais está se expandindo para um portfólio cada vez mais global, seguindo essa tendência de diversificação de portfólio, diversificação de alfa gerado nas carteiras, e esse é um dos pontos que a gente persegue bastante nas nossas carteiras locais também, conversando com a B3 para ampliar a oferta de produtos e de instrumentos para a gente poder monetizar as posições internacionais nos nossos portfólios locais também, que também está ficando cada vez mais representativos, tanto nos fundos multimercados 555, como nos nossos fundos multimercados de previdência também. Muito bom. Helder, eu tenho uma pergunta aqui para você. Você acredita
que a parceria com a Principal, ela intensificou essa alocação de risco dos fundos, né? Essa alocação internacional de vocês? Sem dúvida, eu acho que quando você tem expertise, você tem acesso a research, você fica muito mais confiante em colocar as posições, né? Então, só para citar algumas interações que a gente tem, nós temos comitês para discutir moedas emergentes com as pessoas localizadas nos países. Então, tem um especialista no peso chileno, um especialista no peso mexicano, e a gente tem acesso a essas pessoas. Temos comitês também para discutir asset allocation global com os diversos CEOs da Principal na América Latina. Nós vamos ajudar a Principal na gestão de um fundo de equity de Global Emerging Market. Então, da mesma forma que a gente disponibiliza a nossa tecnologia de Brasil, eles disponibilizam o conhecimento deles dos demais países emergentes e países desenvolvidos. Então, essa parceria nos dá bastante tranquilidade para aumentar a alocação de risco internacional. Sim. E, Débora, aqui nossa última pergunta vai para você, para falar um pouquinho sobre as estratégias, né, focadas que a gente tem hoje na plataforma da XP, em parceria, né, a Claritas Principal, que estão distribuídos aqui na nossa plataforma. Então, se você puder falar um pouquinho dessas estratégias. Perfeito, Carol. Bom, acho que um ponto importante é que a Claritas é uma das primeiras gestoras a montar estratégias internacionais no Brasil. Então, logo depois da aquisição da Claritas pela Principal em 2012, a gente já lançou o primeiro fundo, que foi o Claritas High Yield, que tem história desde 2013. É um fundo de crédito high yield global. Hoje, em torno de 60% da carteira estão em ativos americanos, 30% da carteira Europa e mais ou menos 10% Ásia. Uma carteira super diversificada, então a gente tem mais de 300 posições, geralmente as maiores alocações em torno de 1,5%. Um fundo com histórico excelente e que é redeado para reais, então não tem exposição cambial, que é algo interessante. A gente conversa muito com os clientes, com os escritórios de gente autônoma, a gente entende que muitas vezes existe uma dificuldade de separar essa volatilidade do câmbio, né? Por mais que a gente ache importante ter a diversificação da moeda também, em muitos casos o cliente prefere não ter a volatilidade do câmbio, então a gente optou por montar esse fundo 100% redeado. Além disso, a gente tem um produto de real estate também, que está sendo lançado, inclusive, hoje, que é o Global Property Securities, um fundo de REITs, né, investe em ativos líquidos de real estate. A Principal é uma das maiores gestoras de real estate do mundo, está entre as 10 maiores, mais de 96 bilhões aí sob gestão nessa classe de ativo. É uma carteira também bem diversificada, são em torno de 100 posições, e esse a gente optou por montar um feeder tanto redeado quanto em dólar. Então, de optar pela exposição cambial ou não. E a Principal, como o Helder também comentaram, gera uma série de classes de ativos, né? Então ela tem esse modelo multi-boutique, assim como a Claritas, ela tem outras espalhadas aí pelo mundo. Então a gente tem, para quem consegue acessar diretamente lá fora, fundos de Preferred Securities, Global Equities, ações regionais, fundos focados em blue chip, tem uma série de classes de ativos, asset allocation tailor-made para cada cliente. Então também é uma gestora multi-asset class, e a gente não tem dúvidas de que temos ainda a oportunidade de trazer os produtos para o Brasil. A Principal também tem uma preocupação muito grande em investimentos sustentáveis, há mais de 10 anos líder aí em ESG, né? Ela a parte de real estate tem nota máxima em Principal Responsible Investment, então também somos pioneiras e muito fortes nisso. Gente, então aqui queria agradecer no finalzinho do nosso painel pela presença de vocês. Acho que deu para conhecer super bem a Claritas, e esse foi o nosso painel da Claritas Investimento, Diversificação e Consistência. Foi um prazer, Débora, Damon, Helder, estar aqui com vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, Carol, obrigado.
Obrigada, Carolina.